Bebês reborn. Você tem um? Você tem um, Fátima? Não. Quem eu estou aqui é Fátima Palácio do Instituto Pérola. Você já pode seguir. Convido você que vai ter conteúdos interessantes todos os dias. Se eu errei uma concordância aí, não é. Mas você tem um bebê reborn. Você sabia que isso pode... É ruim, Fátima? Bom, como você sabe, em PNL a gente diz que nada é ruim ou bom ou ruim, ou certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Isso não existe, né? Mentira e verdade não existe. Existe nosso mapa de mundo. Né? Só que aí eu vou pro mapa de mundo, como eu sou. Bom, gente, eu sou Fátima, né? Ia falar pra você se apresentar. Eu sou Fátima, eu sou a única representante da NLPU no Brasil, né? Da PNL, né? Da PNL sistêmica no Brasil. Mas eu também sou psicanalista, eu também estudei psicologia positiva, estudei constelação, hipnose e outro monte de coisinhas, tá? Mas o meu foco maior é PNL realmente, né? E como tudo com essas partes de terapias integrativas que trabalham com a parte sistêmica, eu vou estudando. Então, psicanálise eu fui estudar para entender. Então, eu vou falar como psicanalista, tá? Bebê reborn é uma boneca. Sim, é uma boneca. Uma boneca é um brinquedo. Um objeto. Um brinquedo. Um brinquedo. Como esse daqui. É um como urso esse aqui, ó. Ó, isso aqui... Caiu. Opa, caiu o medo, gente. Caiu o medo. O medo caiu. Isso medo, aqui fica aqui. É uma boneca. Isso aqui é uma boneca, tá? Eu tenho eles aqui, tá? Porque o meu trabalho, eu trabalho com medo, raiva, tristeza e alegria, que são as emoções básicas do ser humano. Agora, se uma pessoa adulta, e eu vou dizer assim, eu conheço adultos que têm hobbies, ok? Carrinho, bonequinho, trem. The Big Bang Theory, assistam, excelente, o cara é um gênio e ele brinca com trem. E ele gosta de jogos. Todos eles são aficionados por ficção científica e jogos. Até aí tudo bem. Mas eles continuam sendo produtivos. Eles trabalham. Se você tem um bebê reborn e você é produtivo, tudo bem. Tá tudo bem. Um hobby. O nosso caso aqui, tem muita gente que tem Barbie. Que 1000 Barbies, 500, eu já contei aqui no canal. Mas aí, quando que vira doença o bebê reborn? Vira doença na hora que você sai da realidade e começa a tratar aquela boneca como se fosse uma criança de verdade. Aqueles casos que a gente vê, então, que a pessoa pediu licença de maternidade ou levando o bebê reborn pra UBS, pro pronto-socorro, esse aí é o problema da pessoa. Tem parafuso solto. E com a PNL? Dá pra arrumar? Aperta o parafuso. Tá solto, a gente aperta. E se perdeu o parafuso? Aí a gente põe outro. Compra na loja, né? Não, gente, vamos falar sério. Eu não posso me desfazer disso, porque a pessoa tá tendo uma dor. Lembra, PNL, a função da PNL é eliminar a dor, tá? Porque a dor, ela não é opcional, a gente tem dor. O sofrimento é uma opção. Agora, se a pessoa tá para não sofrer, para não doer, ela desenvolve o sofrimento, porque você vai virar chacota. E outra coisa, gente, eu vi outro dia, ridículo, uma pessoa que foi mandada embora porque pediu licença maternidade por causa do bebê reborn. A empresa mandou embora, tá? E aí a pessoa entrou com uma ação de indenização trabalhista porque foi mandada embora depois que nasceu uma criança. A lei garante de 4 a 6 meses de estabilidade, ok, gente? Isso é lei, tá? Para criança real. Eu acho pouco. Na minha opinião, a licença maternidade tinha que ser 2 anos. A licença paternidade tem que ser 1 ano. E tem países que é assim, procura na Europa que vocês vão descobrir. 2 anos de licença maternidade para a mulher, 1 ano para licença paternidade para o pai, porque é a época que a criança mais precisa. A criança está em desenvolvimento. Aquele bebê reborn não vai crescer nem 1 centímetro. Ela não vai aprender raiva, medo, tristeza e alegria. Então ele não é um ser vivo. Se a pessoa que tá aqui acredita que aquele boneco é um ser vivo, tem parafuso solto. Vai procurar ajuda, gente. Uma da ajuda aqui é a Fátima Palácio. Já tô indicando pra você. Procure ajuda. Veja se tem cabimento. O advogado que aceitou essa causa trabalhista, ele tem parafuso solto também.
Será que ele não aceitou só por dinheiro? Então, aí é o que eu falo. Pode ser, gente, eu não tô, de novo, mapa no território, cada um tem a sua própria perspectiva da realidade, que é distorcida, de Sim. acordo com o seu mapa de mundo, aquela história toda. As sensações, tudo. Sensações, tudo isso. Só que assim, pode ser alguma coisa que conscientemente, eu vou viralizar? Pode ser, é isso que a gente tava conversando antes de fazer o vídeo. Muitos vídeos aí que eu coloco, que vocês colocam aí no Instagram, eu acho que é pra viralizar. Eu acho. Tá. Tudo Mas bem. tem muita gente que tá doente. Sim, agora, dos que viralizam e dos que estão doentes, tem uma diferença. Quem viralizou, quando virar outra coisa, por exemplo, vai mudar agora de bebê reborn, é pet reborn. Pet. Eu já vi isso já. Pet. Tudo bem, já tem isso, já começaram a inventar. A pessoa larga o bebê reborn e faz outra coisa, ok, vamos verificar se a pessoa também não tem um processo de vício. Mas se não tem, ela tá indo de acordo com a trend, para continuar, porque quem não é visto não é lembrado, e a gente precisa ser visto, é por isso que eu tô aqui, é por isso que ele tá aqui. A gente não tá aqui porque é bonzinho, a gente precisa ser visto. Porque ninguém vai me procurar nem para fazer os meus atendimentos, nem para fazer os meus cursos, se não souberem que a Fátima existe. Eu não vou ganhar dinheiro nem audiência. Vamos ser sinceros, vai. E assim, eu conheci uma pessoa que falou que o dinheiro compra quase tudo. Compra peito, compra bunda, compra cutis, unhas feitas, barriguinha, tanquinho, compra tudo. E compra mesmo. Não compra felicidade, mas o resto vem pelo, né, junto com as outras coisas. Então, na verdade, é uma forma de falar, realmente, dinheiro não compra tudo, mas que ajuda muito. Mas então, aí, esses bebês reborn, eles não vão dar dinheiro pra pessoa, vão dar até prejuízo. Já soube... que é o ponto. Será que não? Porque se a pessoa viralizar e de repente alguém investir, patrocinar, então tudo pode acontecer. O problema é quando a pessoa não sabe parar. Você consegue ver num vídeo, você, especialista, você consegue ver quando a pessoa já tá traumatizada com aquilo? Já é um problema? No vídeo eu não sei se eu consigo, dependendo do vídeo eu posso olhar. Agora, com 2 minutos de conversa, sim. 2 minutos de conversa eu digo se a pessoa já tá fora da caixinha, com os parafusos soltos ou caiu, ou se a pessoa só tá fazendo aquilo para aparecer. E a pessoa que é familiar, tio, irmão, filho, que vê isso da pessoa, ela vê essa identificação na pessoa, quais são os comportamentos que a gente pode identificar que a pessoa perdeu aquele parafuso? Então, na hora que ela não consegue. Por exemplo, se a boneca, eu sei que é uma boneca, eu vou trabalhar, eu largo a boneca lá. Agora, quando eu falo assim, não, eu preciso... Carteira de vacinação. Outro dia teve uma louca, desculpa a expressão, gente, que simplesmente levou a criança para tomar vacina na UBS. Não, a criança, o bebê reborn. O reborn. A criancinha, para tomar vacina. E quando a mulher lá se recusou da vacina, fez piti. Daí já é parafusamento. A parafuso tá solto. Gente, pelo amor de Deus, vamos esclarecer. Uma criança precisa da vacina. Você não vai dar uma vacina num reborn e se der no reborn, não vai dar na criança de verdade. Se você der comida para um reborn, você não vai dar para uma criança de verdade. Então, tá desvinculado, tá fora da realidade, tá criando uma realidade alternativa. Gente, isso é uma disfunção psiquiátrica. E o que gera isso? Trauma de... Muitas mães não tiveram filhos, ou os filhos já cresceram, elas querem cuidar. O que pode gerar isso? Bom, uma das principais coisas que eu passei por isso, eu acho que eu ainda passo mais ou menos, que é a síndrome do ninho vazio, né? Meu filho casou, eu já tenho uma neta, e às vezes eu olho pro quarto dele e falo assim, a gente fica assim. Então tem o ninho vazio, que os filhos vão embora, tá? Às vezes perde o marido perde a esposa e fica sozinho. Pode ser isso, tá? Síndrome do ninho vazio. Ou uma pessoa, porque nós somos como mulheres, gente, eu não sou feminista, tá? A mulher, isso eu aprendi com Bert Hellinger. Mulher é mulher, homem é homem. Ok, não dá para misturar as coisas. E eu não estou falando de, digamos assim, preferências sexuais. Eu estou falando de biologia, certo? Mulher é mulher, homem é homem. Eu sei que tem transgêneros, tem as pessoas que misturam. Inclusive, assistam o Conclave. Depois contem aqui o que vocês acharam. Tá? É um assunto bem interessante para você colocar ali, porque tem uma história atrás do conclave muito legal. Além de toda aquela politicagem ali, existe uma história interessante. Independente de qualquer coisa, a mulher, ela tem uma função biológica, que é procriar. O homem tem uma função biológica, que é manter os genes deles, tá? E o Bert diz, quem que fecunda o chão? É o agricultor. Quem que planta a semente da mulher? É o homem. Então, o homem vem primeiro, a mulher vem depois.
É ele que. Ela não vai lá e fala, não, é ele que vem. Então, lembra, né? Por isso que o homem. Existe toda essa estrutura de ele consegue a mulher, ele corteja. Não tem mulher cortejando, né? O homem que corteja. A gente já está desvirtuando um pouco as coisas, mas até aí não tenho nada disso. Eu não sou feminista. Então, existe uma tendência muito grande da mulher de ser mãe. Sim. É uma função biológica, ela não consegue fugir disso. Então, pode ser que exista essa função e ela tá perdida e ela precisa disso. Só que aí ela precisa de ajuda de qualquer jeito, gente. Porque se ela não consegue ser mãe de uma coisa, ela que adote, ela que pegue um pet, sei lá, alguma coisa, mas tenha algo que, de alguma forma, interaja com ela, porque o bebê reborn não vai interagir. E as pessoas que transformam pets em filhos, também tem o mesmo problema ou não? Não, porque o pet dá amor incondicional. Inclusive, eu indico, depressivos que me procuram, você tem um cachorrinho, um gatinho, vai lá num lugar e adota o mais velhinho que você achar, porque aquele ali vai resolver sua depressão e resolve. Então o bebê reborn não é a mesma coisa que um pet. Não é porque ele não vai compartilhar. Você não tem nem... Gente, se você cansou dele, você larga ele lá, ele não vai morrer de fome. Ele não vai fazer O xixi. bebê reborn, a gente fala. O pet vai. Então, veja, que responsabilidade tem essa pessoa que tem um bebê reborn? Nenhuma. Então você, Não tem pessoa responsabilidade que nenhuma. convive com alguém que tem bebê reborn e quer ajudar essa pessoa, procura a Fátima aqui, que não é normal, né? Não, eu não gosto da palavra normal, não é comum, tá? Comum. Todos nós temos a nossa normalidade dentro do padrão. Todos. O problema todo, gente, está no equilíbrio, tá? Eu tenho meus hobbies, meu marido, por exemplo, tem um hobby que é carrinhos e meu filho tem outro hobby, que também é carrinhos, eles gostam, tá? E jogos, eles gostam muito. Então, hobby é uma coisa legal e é saudável você ter. Agora tem que ter o equilíbrio. Se você não faz nada, só faz aquilo, alguma coisa tem. E nesse processo do reborn, o problema é o equilíbrio. Você pode ter boneca. Eu não brincava de boneca, tá, gente? Eu nunca brinquei de boneca, porque eu sempre fui aquela meio fora da caixinha. Precisa dar uma boneca, eu desmontava a boneca pra ver como é que tava a boneca dentro. Então, eu brincava muito com o meu cachorro. Eu tive um cachorro que morreu quando eu estava com 19 anos. E eu ganhei ele quando eu estava com 20. Eu ganhei quando eu estava com 19. Então ele tinha 19 anos. Eu brincava com ele. Só que ele interagia comigo. Esse bebê reborn já não. Não, uma boneca não interage. Um brinquedo não interage. Um cachorro, um gato, ele interage. Uma outra criança interage. Então, observe. E tem um detalhe. Nós impactamos no ambiente. Então, uma pessoa com um desvio deste, ele impacta no ambiente. Ele impacta no ambiente de casa, da sociedade toda, né? Da família, do trabalho e tudo mais. Então, ela precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. Assim como aquela pessoa que vive em função do pet. Precisa de ajuda também. Aquela pessoa, aquela mãe que não consegue ser ela mesma, ela tem que viver em função do filho. Precisa de ajuda. Aquela história que eu vivo em função do meu marido. Se meu marido não precisar de mim, eu vou morrer. Também precisa de ajuda. Tudo que é desequilíbrio tá errado. Tem alguma coisa que não tá bem em você. Você precisa buscar ajuda. E tá aqui uma ajuda. A Fátima Palácio, que tá abrindo a turma de practitioner que eu fiz. E agora você tá abrindo isso? Tô abrindo uma turma de practitioner que vai começar agora em junho e que vai até setembro. Então, junho, julho, agosto, setembro, tá? Por que eu tô fazendo isso? Pra pessoa ter tempo de fazer o master, porque vai começar em setembro o master, tá? Então, eu tô abrindo essa turma. Começou as inscrições essa semana. Eu tenho somente poucas vagas. Eu não vou fazer turma grande, porque a sala que eu dou aula não é grande. Então, eu não quero ir pra outra sala. E as vagas estão acabando, né? Estão acabando, estão no fim. E assim, eu tô limitando mesmo, porque eu não quero sala grande, porque não vai caber. E eu não quero outro lugar, eu quero ficar aqui onde eu estou. Então, eu tô limitando para um determinado número de pessoas, que eu não vou dizer qual que é, mas eu só tenho pouquíssimas vagas. Então, corre que dá tempo. E eu convido você a seguir o seu perfil, que é Pérola Instituto. Isso? O @Pérola Instituto no Instagram, o Pérola Instituto no TikTok, o Pérola Instituto também como chama? No YouTube, o Facebook Todas também as plataformas. E tem o site também, peloinstituto.com.br também. E nós voltamos no próximo vídeo com outro tema, não é? Sim, até mais. Tchau, Fátima. Tchau.